Olá pessoal, bem-vindos ao episódio 25 do nosso podcast Cantada de Pedreiro, oferecimento G1 Imob. Hoje estou aqui com meu parceiro Deluca, quem vos fala Maurílio Bolognese, corretor aqui da G1. Estamos com a equipe de marketing aqui atrás, o Dedé, o Ivens. Valeu, galera! E hoje, onde nós estamos? Onde nós estamos, Maurílio? Estamos no YouTube, no Spotify, no Instagram, Cantada de Pedreiro. É isso aí. É isso aí. E hoje nós temos uma missão muito difícil aqui, entrevistar nosso CEO, José Vinícius Munhoz Pinto. O famoso namorado da nossa ilustre Fernanda Copini, nossa gestora de lançamentos. Nossa gestora. Pai da Laura, da Júlia e do Zé Henrique. Olha só, aí, lembrando os três, hein, papai? Isso aí, que show combo, de bola. Hein? Nossa, uma missão hoje complicada aqui. É nada, cara, vocês vão tirar de letra. E hoje aqui a gente vai contar um pouquinho da história, né? Ele vai contar um pouquinho da história pra gente, como ele chegou no mercado imobiliário, como ele chegou na G1. Então, falar um pouquinho de empreendedorismo, né? Oh, legal. Eu tenho certeza que a gente trabalha junto, né? Mas a gente não deve saber de nada, né? Da sua vida, praticamente muita coisa, né? Tem bastante coisa aí, tem bastante coisa pra gente falar. Então, Lilo, Deluca, minha trajetória, falar um pouquinho da trajetória profissional, né? É estranho estar do lado de cá. É estranho. O Itamar falou isso daí lá no podcast dele. Bom, eu com 11 anos fui morar nos Estados Unidos com meu pai, minha mãe e minha irmã. Foi uma experiência de vida sensacional. E acabei indo para a escola lá, tudo. E a gente a princípio foi para lá para ficar um ano só. E acabamos ficando 5 anos lá. E foi lá que eu iniciei minha trajetória profissional. A primeira experiência minha aí voltada para ver a empreendedora, vamos falar assim, né? Foi quando eu queria comprar um som, cara. Hoje em dia é até bizarro falar isso, né? Sonzão, aqueles que vinha com 3 CDs, 4, sabe? Tipo, carrossel assim. E eu queria comprar um som, e aí eu queria ganhar dinheiro. Como que eu vou fazer isso, né, cara? Então tinha uns 13 anos, mais ou menos, 12 para 13 aí. E aí na escola eu comecei a comprar pirulito ali próximo da escola tinha um mercado, né? Daí eu ia de bike pro mercado, comprava pirulito. Era 10 cents que eu pagava no pirulito, vendia por 25 cents. Então, uma margem boa, né, cara? Mais que dobrava. E aí comecei a fazer isso. E tinha um negócio engraçado nisso aí, que o pirulito tinha chiclete dentro, né, cara? E os professores não sabiam e tal, mas assim, para todos os efeitos, era pirulito de chiclete, né? E aí a galera acabava comprando porque tinha chiclete também, enfim. E aí eu comecei Era um diferencial, né? Era um diferencial, né, cara? Pirulito e chiclete. Até o cara depois começou a vender também, mas não tinha chiclete dele, né, cara? Então, saía na frente. E aí começava a vender e tal, e foi legal porque eu consegui juntar uma grana, mas ainda estava distante do som, né? E aí tinha uma amiga da minha mãe que trabalhava com limpeza, e minha mãe comentou, falou, o Vi tá trabalhando e tal, tá tentando comprar um som. E aí ela falou, se ele quiser ir um dia fazer limpeza comigo, né? E aí eu fui um dia, lembro nitidamente, cara, era um sábado de manhã, bem cedinho mesmo, era 4h30 da manhã, fazer limpeza de hotel. E aí eu fui com ela e aí a gente limpou 1, 2, 3, 4, 5 quartos. E aí assim, a gente limpou e eu ganhei um troco e acabei comprando som. Então foi minha primeira experiência aí. Com 13 anos, né? 13. Qual cidade dos Estados Unidos? Orlando, Flórida, né? A gente morou lá. Foi uma experiência muito legal, cara, de escola, tudo. Com 14 anos lá em Orlando ainda, meu pai virou pra mim e falou, cara, já tá na hora de você procurar um emprego e tal, né? E eu sempre fui incentivado muito cedo, cara, e pretendo fazer isso com os meus filhos também. E aí falou, tem que procurar um emprego e tal. Eu peguei, coloquei meu roller, né, cara? E saí procurar emprego. Mudou, né? De bicicleta pra roller. Foi roller. Mais rápido, né? Foi de roller essa época aí, cara. Eu jogava hockey de rua e tal, aí, peguei o roller e fui. E com um objetivo, né, cara? Falei, cara, eu tenho que arrumar um emprego, levando currículo e tal. 14 anos, nunca tinha feito nada. E o diferencial meu era que eu falava português, um pouco de espanhol e inglês, né? E fui, bati nos mercados e tal, porque lá tem os strip malls, né? Próximos de cada bairro ali. E aí fui visitando um a um. E no último, cara,
até lembro, tinha passado um Winn-Dixie, né, que era um supermercado, aí tinha ainda um restaurantezinho chinês, e aí o último era um salão de beleza, né, e eu fui entrando um por um, entregando e tal, e no salão de beleza eu cheguei, entreguei o currículo para Mary Rose, que foi minha primeira gerente, e ela pegou e me chamou, Vinícius, pode fazer, né, lá era Rosei, né, que é José Vinícius, não, Rosei. Vem fazer, pode fazer entrevista agora? Entrei de roller, assim, cara, no salão. Aí cheguei lá, conversei e tal. Ela falou, a gente atende bastante brasileiro aqui e tal. Então, se você estiver disposto, o cargo é para recepcionista, né? Tem que fazer um pouco de limpeza também. E acabei aceitando de bate-pronto. Cheguei em casa, aí falei, pai, tô empregado e tal, já vou hoje à tarde, não sei o quê. Ele falou, legal, e quanto você vai ganhar? E aí, né? Não tinha nem perguntado. Não tinha perguntado. Eu não tinha perguntado. Porque... Você queria tanto trabalhar... Que eu queria era trabalhar, cara. Que eu queria era trabalhar. Exatamente. Aí eu cheguei, meu pai falou, cara, não sei. Ele falou, não, beleza, tal. Aí ele viu, né? Que na realidade pra mim não importava a grana, né, cara? Era o trampo. Eu queria muito trabalhar. E aí eu entrei lá e só pra explicar, né? Eu fiquei lá até eu voltar pro Brasil, deu em torno de 2 anos, que eu voltei com 16 anos, mas foi bem bacana, porque lá eu conquistei um prêmio, porque foi engraçado, porque logo no começo eu estava atuando como recepcionista, e aí as mulheres terminavam e elas ganhavam por produtividade. E aí eu saía da recepção e ia limpar a estação delas. Só que quando eu limpava a estação delas, no primeiro dia logo que eu limpei e tal, varria tudo e limpava as tesouras e tal, elas me deram, no final do dia elas me deram uma gorjeta. E aí eu falei, caramba, cara, tô ganhando, na época eu ganhava $5,15 a hora, e aí eu falei, bom, no final do dia ali eu tinha trabalhado 4 horas e eu ganhei de gorjeta quase o mesmo tanto do meu salário. Eu falei, caramba, isso é muito bom, né, cara? E aí eu percebi que quanto mais arrumado e mais limpo ficava a estação delas, elas ganhavam mais gorjeta. E aí eu peguei e comecei a limpar cada vez melhor e tal, e aí fui premiado. Tenho lá na G1 da Souza Naves, eu tenho um troféu em cima da minha mesa, uma hora eu mostro pra vocês, que é um troféu que eu fui reconhecido, né? Foi o primeiro recepcionista, era um salão de 25, tinham 25 salões em Orlando, era uma rede muito grande. E aí eu tive esse reconhecimento tal pelo trabalho, foi bem bacana também lá. Que massa. Sim, foi bem legal. E daí você voltando para você já saiu dos Estados Unidos e veio para Londrina de novo. Uhum. Aí aqui você, que você fez? Voltou a trabalhar? Cara, nós voltamos aos Estados Unidos em 2001 por conta da queda das Torres Gêmeas, né, cara? E meus pais, lá eles trabalhavam já no real estate, né, no mercado imobiliário. Foi daí, né, do meu pai e da minha mãe, que veio grande parte da inspiração aí, de, né, sabendo um pouquinho do mercado, aí eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas eles trabalharam lá, meu pai foi broker, minha mãe foi real estate salesperson, né, eles trabalharam bastante lá com timeshare, e eles vendiam lá cotas e tal, né, e aí, cara, em 2001, quando houve a queda das Torres Gêmeas, prejudicou bastante o turismo lá. E aí meu pai também já queria muito voltar para cá, né, cara? E aí acabamos voltando. Quando a gente volta pro Brasil, então, eu terminei a high school lá, né, cara? Eu fiz o GED, que eles chamam lá, que você sai da high school e faz como se fosse um supletivo aqui, né? Então eu tava saindo mais cedo, eu tive que fazer uma prova lá. Felizmente eu vim pro Brasil sem saber se eu tinha passado nessa prova. Recebi o resultado aqui, eu passei na prova lá, então, ou seja, eu concluí lá o ensino médio, né, nos Estados Unidos. Aí aqui entrei na PUC, cara, comecei a fazer administração, na primeira turma da PUC, com 16 anos. Era um molequinho, cara, não sabia nem o que estava acontecendo direito. Na lógica eu já trabalhava tudo. Aí, logo que eu entrei, eu já tinha esse lance de trabalhar, né, cara? E eu falava, cara, preciso trabalhar, o que dá para eu fazer? E aí eu comecei a dar aula de inglês, comecei na FISC, depois fui para uma escola chamada Canada American, onde eu aprendi bastante. Com 18 anos mais ou menos, né, eu me tornei coordenador nessa escola. Eu coordenava, tinha já, cara, sempre tive a liderança assim na veia, né? Eu coordenei professores de 30 e poucos anos lá, 40 anos e tal. Foi bem legal essa experiência minha na Canada American, cara. E aí lá eu aprendi o método, aprendi a dar aula, e aí eu
parti pro empreendedorismo mais uma vez. Eu dava aula na escola, mas comecei a dar aula em empresas, né? Dei aula na Sonharte, dei aula na Apetite, né? E foi uma experiência bem legal aí. Sempre gostei muito de dar aula de inglês. Eu aprendi muito dando aula de inglês, né? Aprendi o próprio inglês mesmo, porque ali na prática nos Estados Unidos você aprende de uma maneira, mas depois a gramática e tal, eu acabei aprendendo dando aula. Então você estudava e dava aula de inglês? Eu estudava, fazia administração na PUC, dava aula de inglês. E aí, numa dessas de dar aula de inglês na Apetite, eu fiz um estágio lá com a Márcia Manfrim. Aprendi bastante na Apetite, né, cara? Na empresa, uma super empresa. Depois disso, cara, para dar uma aceleradinha aí na história, né? Eu cheguei a abrir algumas empresas, né? Abri uma empresa chamada Le Marchand, né? Um pouco depois, que era voltada para pintura em óleo sobre tela. Eram réplicas que a gente trazia de fora do país, né, que eram pintadas à mão, e a gente vendia essas obras com um fim de decoração, né? Essa é uma empresa que ainda hoje nós temos um estoque bom dela, mas ela é uma empresa que, por incrível que pareça, cara, ela não deu certo, a gente persistiu bastante, fiz várias exposições, meu pai era sócio meu nessa operação, né, nessa empresa. Fiz várias exposições, tentamos vender e tal, mas, cara, as pessoas não indicavam, porque era um produto relativamente barato, sabe? Então, a pessoa pegava, comprava, colocava na casa dela, aí chegava lá o Maurílio e falou, cara, pô, que lindo esse Van Gogh que você comprou, tal, cara. Pô, não, pois é, cara, comprei lá na Europa, tal, não sei o quê. Ele nunca falava que era de uma empresa de Londrina, tal. A gente vendia muito Mercado Livre e tudo, mas... Cara, não prosperou assim, sabe? Ela se pagou, né? Felizmente ela se pagou, mas a gente não deu continuidade. Depois disso abri uma empresa chamada Sport for You, né? Que era uma empresa voltada para equipamentos de arte marcial. Trouxe a Atama, que é uma marca de kimono aqui para Londrina, que ninguém vendia. Na época, uma marca do Rio de Janeiro, muito difícil de ter. Trouxemos produtos da UFC, cara, que também ninguém vendia no Brasil. Trouxemos um bucal da Tepaut, que também ninguém vendia. Só que essa era uma empresa assim, que eu já estava começando a atuar no mercado imobiliário, né? Entrei na Teixeira Rosman, né? Ali para trabalhar com o Maluí. Meu pai foi... Eu tô atropelando um pouquinho a história, mas é que ela se conecta, né? Meu pai foi, como eu falei para vocês, meu pai foi broker nos Estados Unidos. E aí, quando o Marcos Rosman estava para lançar aqui o empreendimento do Maluí, ele convidou meu pai para dar uma consultoria. E depois ele acabou ficando para atuar como gerente. E aí eu entrei lá na Teixeira Rosman. Como corretor. Como corretor, isso. E aí, paralelo a isso, estava levando essa empresa. E aí o Thiago Casarinho Beiço, né, que era meu sócio nisso aí, dono do posto aqui próximo do Carbamol, né, e também lá da Mocassim, ele já tinha algumas conexões e a gente começou a tocar esse negócio. Eu no mercado imobiliário, ele cuidando do posto e dos outros negócios da família dele, e a gente levando a empresa. Até que chegou um ponto que a gente falou, cara, começaram a surgir algumas gigantes aí, né, cara? Começou a surgir Decathlon, enfim, outras empresas. A gente falou, cara, não... Bater de frente. Não vai dar... teria que colocar muito, né, um investimento muito pesado para conseguir fazer a coisa virar. E aí acabamos segurando e falamos, meu... Mas antes de entrar aí no mercado imobiliário, que todo mundo quer ouvir, Sim. Eu não sei se você lembra, mas a gente se conheceu num cruzeiro, né? E eu fiz uma excursão... Cuidado com esse cruzeiro, Maurílio. Não vamos contar detalhes, mas era uma empresa da família de vocês, né? Isso. Você participou desse também? Cara, eu não cheguei a trabalhar na Global Tour. Meus pais, eles eram bem focados aí nessa empresa, né? Que era uma agência de turismo. Eles faziam muito grupo, cruzeiro e tal, mas eu nem cheguei a atuar, não, cara. Seus pais, sim. Eles sim, Daí eu ficava mais na Le Marchand e aí depois essas outras empresas que eu acabei desenvolvendo, né? Legal. Aí da Teixeira você foi para Raul Fulgêncio. Isso. Aí da Teixeira Rosman, cara, fui para Raul. Nesse inteirinho ainda, dentro da Teixeira Rosman, eu trabalhei com comércio exterior também, né? E acabei
também me tornando sócio numa empresa chamada Gazite, né, que era um produto, na realidade, que a gente trazia para substituir o chumbo, né, era um pó que você colocava dentro do pneu do caminhão para substituir chumbo. Coloquei bastante energia nesse business aí, mas acabou não prosperando também. Eu costumo dizer isso, eu ouvi muito na época do meu pai, né, e de outras pessoas que quando você vai empreender, você tem que saber a hora que você entra, né? Colocar energia naquilo, mas é muito importante saber a hora de parar, né? A hora de tirar o pé. Esse foi um negócio que a gente identificou que tinha um potencial gigante, mas você tinha que romper uma barreira cultural, né? Que era dos caminhoneiros. E como é que você rompe a barreira cultural, né? A mente entra na mente de um caminhoneiro e fala pro cara, tira o chumbo do pneu do teu caminhão e coloca esse pó que vai ser melhor, velho. Tipo, o cara olhava pra você e falava, esse cara é louco, né? Onde que vai ser melhor? E pra ajudar ainda, era um pó que ele durava a vida útil do pneu inteiro. Então o cara não precisava substituir. Então era um negócio que pro cara era muito difícil. E aí a gente identificou que pra conseguir colocar esse produto no mercado, teria que, contratar, sei lá, um Sérgio Reis, aquele programa do caminhoneiro que tinha na Globo e tal. Falei, cara, não vai dar pé. Aí tiramos o pé, vendi essa empresa. E aí, então, foi mais ou menos na mesma época que eu entrei na Raul Fulgêncio, cara. E daí a gente já tinha vendido bem lá o Maluí e tal, e eu tava num momento da vida, assim, que eu precisava dar um foco e colocar energia numa coisa que eu falei, cara, eu quero isso pra minha vida. E eu acabei ganhando bastante dinheiro lá na Teixeira, né, cara, como corretor, fui muito bem, eu falei, cara, é isso, vamos focar nisso. Surgiu uma oportunidade na Raul, para trabalhar o empreendimento do Parque Tauá, né, ia lançar lá, e aí fiz a entrevista e tal, acabei entrando na Raul, e foi aonde realmente eu finquei o pé no mercado imobiliário, né, cara. Quanto tempo você ficou lá de corretor? Cara, na Raul foi bem interessante, Maurílio, eu gosto de contar isso daí, porque foi onde eu acho que eu dei um salto, assim, na minha vida profissional. Logo que eu entrei na Raul Fulgêncio, comecei a trabalhar no Parque Tauá, e aí fazendo ligações, indo todo dia e tal, e, já tentando fazer pasta, né, para o lançamento. E em torno de um mês de Raul Fulgêncio, o Júnior Machado e o Nardini, na época, né, eram os meus 2 gestores diretos, me chamaram na empresa antiga ainda ali na Higienópolis, e eles falaram, Vinícius, a gente precisa de um cara para coordenar o time, né? Era um time de mais ou menos 20 corretores. Precisamos de um cara para coordenar esse time e tal, e a gente queria fazer uma proposta para você. Eu falei, não, beleza, cara, que manda? Ele falou, não, então, a gente precisa que você vá todo dia lá, tal, né? Tem que levar impressora, era tudo terra lá, tal. E aí precisa fazer escala, precisa coordenar, precisa ir para a mesa, fazer fechamento e tal, basicamente gerenciar aquele time, né? E aí fizeram uma proposta para mim, que hoje eu considero relativamente baixa, né, em termos de percentual, mas quando eles colocaram a proposta na mesa, eu prontamente aceitei, né? Eu falei, não, tô dentro. Aí os caras, não, mas você entendeu, você vai ganhar isso, você vai precisar fazer isso. Então eu falei, cara, eu entendi. E na época eu falei para eles vão lembrar disso se eles assistirem esse episódio aí, que eu falei para eles, olha, mesmo que vocês propusessem 0, vocês falassem para mim, você não vai ganhar nada, eu ia aceitar. Pela experiência, né, de estar gerindo, né, ou, né, coordenando um time dentro de uma empresa, né, tão forte quanto a Raul, né, cara. Então eu aceitei e foi uma super experiência. Hoje, né, tem corretores que trabalharam comigo lá naquela época que estão comigo até hoje na G1, né. E então acabei coordenando o time, também fazia vendas e tal, me destaquei bastante nesse empreendimento, né, como coordenador e como corretor também, trabalhei muito mesmo, tive uma conquista legal, consegui, na época eu ainda morava com meus pais, consegui comprar um carro bacana. Civic, né? Nossa, tá ligeiro, cara, tá ligeiro, hein? Comprei um Civic, na época tinha um Civic 0 e tal, puta, foi legal pra caramba. Peguei um Civic branco, cara, e lá tinha terra pra caramba. Nossa. E aí eu lembro até hoje, cara, o Civic ficou meio amarelado, cara, aí a garantia cobriu ainda, velho, o retrovisor e tal, os negócios, enfim.
Mas era porque eu meti ele no barro mesmo, não queria saber, né, cara? E aí, depois eu fui para a equipe de terceiros na Raul. E assim, cara, uma curiosidade, eu nunca tive a intenção de abrir uma imobiliária, cara. Isso é bem legal, assim, porque tem muita gente que entra no mercado já pensando nisso. Não sei se por entender, né, a minha formação é administração de empresa, mas por entender a dificuldade que é você abrir uma empresa, e eu ter vivido também, assim, eu vivi a experiência de corretor e de coordenador, e eu vi algumas coisas acontecendo ali dentro da Raul, que às vezes eu olhava e falava, caramba, cara, esse cara tá jogando fora o cliente, às vezes o corretor tá do meu lado e falava, atendia de qualquer jeito, tal, e aquele sentimento de dono, né, cara, eu falava, meu, como pode, né? E eu pensava comigo, cara, eu nunca quero passar por isso, né? Ter uma empresa que eu não consiga ter o controle, tá ali e tal. Já tinha empreendido, já tinha entrado de cabeça, já tinha saído também, soube onde parar, mas para mim era uma coisa muito distante, né? E esse negócio ele começou, né, a G1 aí falando qual foi o gatilho, né, para abrir empresa. A G1 ela ao longo desses 2 anos que eu fiquei ali na Raul, depois de um certo período, eu comecei a identificar algumas situações, aí entrando já numa esfera mais de cultura organizacional, né, cara? Condução de negócios, pensamento, né? E aí algumas situações pontuais que aconteceram comigo dentro da empresa que eu falei, puxa, cara, não queria que fosse assim, queria que fosse um pouco diferente, queria fazer diferente. E aí eu acho que toda a minha veia empreendedora tal começou a aflorar aí o desejo de realmente fazer algo, criar algo. Na ocasião, muita gente não sabe disso, eu chamei um cara, né, que trabalhava comigo lá, que eu gostava muito do perfil dele, que era o Juliano, para abrir a imobiliária comigo, e tinha mais um sócio investidor que ia entrar, que era um cara muito forte aí, de outro segmento, mas que estava disposto a fazer um investimento para abrir a imobiliária. E aí, nesse meio tempo, tal, pensando em como fazer, aonde fazer tal, acabou que esse cara, por circunstâncias da época, eu achei melhor não me tornar sócio dele, e aí tirei o pé e ia permanecer na Raul, quando o Zé Carlos, né, meu pai e minha mãe, né, mas a pessoa do meu pai chegou e falou, ó, Vi, o que esse investidor ia fazer? O que tá faltando? O que tá faltando? O que esse cara ia pôr? Eu falei, cara, ele vai pôr isso, ele vai garantir isso e tal. Ele falou, cara, isso eu não consigo, o que eu consigo é isso. Levei pro Juliano na época e tal, chegamos no consenso, falamos, cara, vamos peitar. E aí, em 2015, então, a gente abre a G1, né, eu Juliano e o Zé Carlos como sócios, né, e foi assim, algo que a gente tirou do chão, foi no imóvel da família, lá onde está até hoje. Sempre foi, né? nas suas análises? Sempre foi, cara. Iniciou lá mesmo. A princípio era o imóvel da frente só, né? Que era o chalezinho. E foi assim uma decisão, como que foi essa decisão? Porque você passou por alguns negócios que não deram certo, normalmente a gente se frustra um pouco, né? E daí você estava bem na carreira ali dentro da Raul, para dar esse passo, assim, como foi isso? A veia do empreendedorismo, né? Você queria ter o negócio ali, arriscar de novo? Cara, assim, eu hoje, né, o Juliano não faz mais parte da sociedade. Em 2017 a gente acabou comprando a parte do Juliano também, então depois de 2 anos de empresa, foram 2 anos que foram muito legais, cara, assim, eu agradeço o Juliano por ter acreditado lá atrás também. Hoje ele tem a imobiliária dele, né, cara, que tá tocando e tal, e a gente tem algum contato aí em eventos, tudo, mas o que me levou, cara, tomar uma água aqui, né? Toma uma água, hein? Uma relaxada. Falo pra caramba, né? O que me levou, cara, na realidade, assim, a ter essa coragem foi justamente começar a pensar em propósito, sabe, cara? Lógico, teve o lastro aí financeiro do investidor, né? Na pessoa do Zé Carlos e da Cineia, que falaram, isso aqui a gente aguenta e tal. Felizmente, eu e o Juliano, a gente conseguiu tirar o negócio do chão relativamente rápido, mas isso, cara, eu atribuo a pessoas que acreditaram, né? A Soilinha veio no começo,
O Cosme, que está com a gente até hoje, veio no começo, né? O Newton também acreditou, veio no começo. Então, assim, cara, hoje, G1, né? Para quem não sabe, significa gente em primeiro lugar, né? E lá atrás a ideia de não colocar o meu nome no negócio ou na época o meu sócio, enfim, era justamente, cara, para vir com algo novo que não dependesse de uma pessoa só, né, que fosse formado por gente, né, cara. Então, gente em primeiro lugar justamente por isso, né, porque a gente estava olhando para as pessoas, né, que iam construir aquela marca. Tive a felicidade de ter a participação de pessoas chave no contexto, né, que entraram, né, como mencionei, o Cosme, o Newton, que vieram lá no comecinho e tal e acreditaram, cara. Hoje o Cosme é gestor, o Newton é gestor, né, cara, baita gestor de terceiros, o Newton. O Cosme, porra, meu braço direito em vários negócios. Então, eu acho que tudo isso, cara, quando eu tava pra sair da Raul mesmo, eu cheguei pro Cosme, cara, eu lembro nitidamente, falei, cara, tô pensando nisso. Ele falou, cara, quando você tiver com o negócio estruturado, fala pra mim que eu tô com você. Puta, cara, isso dá uma segurança, sabe? Tipo, pô, já tinha um sócio legal que manjava da parte jurídica e tal. E aí, cara, quando a gente começa a pensar em cultura, em formar um negócio novo, em pessoas e tal, você fala, meu, isso tudo começou a fazer sentido porque, infelizmente, eu não tinha esse lado muito claro na Raul, né, cara? Então, era uma coisa assim, sou muito grato, aprendi muito, muito mesmo na Raul, cara, um baita escola, mas assim, eu queria muito trilhar esse caminho e construir algo sólido e diferente de tudo que o mercado imobiliário tinha até aquele momento que eu conhecia, que eu tinha acesso, né? Pensando, cara, aí falando um pouco da G1, né, em colocar as pessoas, né, antes de grana, sabe? Não que a Raul fazia isso, tá? Não tô aqui para falar isso, pelo contrário, cara. Eu acho que isso aí é muito cultural, da empresa e da pessoa que tá em cima, né, cara? Então, assim, hoje na G1 vocês fazem parte disso, né? A gente fala muito da cultura organizacional nossa hoje como principal diferencial competitivo, né? Temos um marketing animal, Dedé, Ivens aí, né, cara? Temos um marketing sensacional, temos um jurídico, né, com o Dr. Márcio aí no front, que é um baita profissional, se especializando cada vez mais na parte imobiliária. Mas assim, cara, quando qualquer um pergunta para mim, para o Renato, tal, qual o principal diferencial competitivo da G1, é a nossa cultura organizacional. É a maneira que a gente toca os negócios, é a maneira que a gente lida com os clientes, é a maneira que a gente coloca o nosso propósito de melhorar a vida das pessoas na frente, cara, né, de qualquer comissão, de qualquer negócio, né, cara? Então isso é um negócio que lá atrás eu tinha uma ideia, mas se você perguntasse para mim em 2015, Vini, você acha que daqui a... Como que estaria a G1 em 2023? Cara, nem a pau que eu ia imaginar isso aqui, a gente num estúdio de podcast dentro de uma segunda, né? Sede, né? Tem a sede dentro de uma segunda loja, nossa, vamos falar assim, né, cara? Nunca ia imaginar isso, cara, nunca. E falando assim um pouquinho da linha do tempo da G1, em 2015 você abriu, né? Era uma equipe só de terceiros, né? Só de terceiros. 2016, cara, a gente ainda ficou com terceiros aí, não lembro direito se foi 2016 ou 2017, a gente abriu uma equipe de locação, onde veio a Leda, né, que também foi uma parceiraça que trabalhou com a gente lá no Maluí. Por isso que muita gente, cara, hoje senta para conversar comigo lá na empresa, está entrando no mercado, né, tem mais ou menos a idade que eu tinha lá na época, 23, 24 anos, 25. Eu sempre falo, cara, a minha trajetória, hoje eu tenho 37, vou fazer 38. Fala, cara, é uma coisa que eu nunca imaginava, né? O que ia acontecer, né? Porque você imagina, 2015, voltando na trajetória, 2015 abre, né? 2016 para 17 vem a Leda, que trabalhou comigo lá no Maluí, né?
para abrir um departamento de locação. Ela trabalhava, estava bem posicionada na CRV na época, saiu para vir. E por que sai? Né? Porque ela trabalhou lá atrás comigo e com meu pai na Teixeira Rosma, conhecia a nossa índole, conhecia o nosso trabalho, né, cara? Falou, puta, vou acreditar. Por que o Cosme veio? Por que o Newton veio? Então, o nosso business, né, cara, de real estate, do mercado imobiliário, ele é pautado em confiança, né, em honestidade, né, em visão de médio e longo prazo. Então, quando a gente olha para isso, fala, cara, por que tem pessoas que trabalham comigo hoje, que eu conheci lá atrás e, cara, dão o sangue pela empresa? Porque sabe, cara, que a gente está construindo algo com uma base sólida, né? Então, 2016 veio a Ledinha e tal, a gente abriu locação 2016, 2017. Em 2017 ainda, cara, mais pro final de 2017, eu lembro que foi mais ou menos em setembro, eu e o Juliano chegamos num consenso aí de realmente eu e o Zé Carlos separar a sociedade. Nós compramos a parte dele, né, cara? Foi uma situação super amigável, né, bem tranquila. Em 2018, cara, nós abrimos aí um departamento que eu queria muito ter, um marketing, né, cara? Porque no começo da G1 é engraçado, que o Cosme vai lembrar disso daí. A gente faz tudo, né, cara? Então, quando o Juliano saiu, eu fazia contrato, né? Eu fazia os contratos de compra e venda. A gente fazia a mídia do Dia das Mães, mídia de Natal. Aí entrava lá no Google, achava uma arte, escrevia. Cara, nem isso, no Google mesmo. Achava uma lá, escrevia tal, aí a gente disparava para os clientes, né? Foi uma coisa bem punk, assim, até... Porque, cara, quando você faz tudo, né, numa empresa, você tinha que atender, fazer a mídia do Dia das Mães, e aí, mas ao mesmo tempo você tem um controle, né, cara? Sim. Então era legal. E aí, voltando para a linha do tempo, em 2018 eu tinha um desejo de ter um marketing, né? Foi quando, tem muita gente que não sabe disso, mas a Isa, ela entrou na G1 antes do Renato, né? Eu estava em fase de contratação da Isa. E aí a Isa, ela entra, e logo que a Isa entra para começar a prestar serviço pra gente e tal, aí o Renato vem, né? O Renato é um cara que, poxa, eu conheci na Raul Fulgêncio, né? Quando eu trabalhei lá, por isso que eu falo, você vê como a história se cruza, né, cara? Depois teve o Lourenço também, né? Enfim, mas a história ela acaba se cruzando no futuro. O Renato, ele veio, ele acompanhou o trabalho, né? Ele costuma falar isso, né? Vou repetir palavras do Renato quando a gente está fazendo entrevista e tal. Tem muita gente que falou que eu era louco em 2015, porque o mercado estava instável, no mercado imobiliário. E eu saí para abrir imobiliário, né? E gente do mercado falou, cara, esse cara é louco. Vai sair de uma gigante para abrir uma imobiliária, cara. Esse cara não vai dar certo. E o Renato, segundo ele mesmo, ele foi um dos caras que ficou quieto, viu eu saindo e tal. E ele me apoiou muito, cara. Ele deu dicas pra mim lá atrás, né? De câmera pra comprar, pra tirar foto de imóvel, né? E a gente sempre trocando figurinha. O Renato daí depois saiu da Raul, começou a dar consultoria pra empresas. Nunca cobrou as consultorias que ele deu pra mim. A gente tomava café e tal, e ele dava algumas dicas, né? Eu sempre ouvi muito o Renato. E aí, em 2018, cara, a gente abriu uma empresa voltada pro segmento econômico, né, que era, na época, Minha Casa Minha Vida, e era uma startup, né, que a gente ia abrir, que chamava Casa 7. E aí acabou que esse negócio começou a andar e a gente falou, cara, peraí, né, eu e ele, a gente não sabe qual foi o momento que a gente virou e falou, puta, cara, por que você não entra pra G1, né, como diretor aqui nosso e tal, e aí vamos construir algo mais sólido, já com um nome que já existe, né. E aí a gente abriu então o G1 Casa Fácil, né, que era voltado para o segmento de baixa renda aí, né, do Minha Casa Minha Vida, e abrimos também uma equipe de lançamentos. Isso junto com o marketing em 2018. Então 2018 para 2019, aí o Renato ele trouxe uma série de experiências dele, né, que a gente colocou em prática na empresa, como as reuniões trimestrais, né, de reconhecimento, né, trazer o time junto, tal, fazer todo esse trabalho aí que a gente faz até hoje, né, e depois veio a G1 Land.
Então, 2018 para 2019 foi a virada de chave da G1. Quando o Renato entra, a gente identifica que a empresa, ele entrou, a empresa tinha uns 7, 8 corretores. Hoje nós temos em torno de 60, né? E tem bastante coisa acontecendo ainda, né, cara? Mas quando ele entra, então a gente fala, cara, precisamos ampliar esse espaço. A gente pegou o imóvel de trás, ali que era alocado para outra operação, e aí a gente emendou, e hoje a gente tem lá na Souza Naves em torno de 600 metros, né, que é o imóvel todo. E aí a gente lança então a equipe de lançamentos, que vocês fazem parte hoje, né, e onde, quando a gente não tinha nada para vender, assim, tinha a Plaenge, a Vanguard, né, mas a gente não tinha produtos, assim, falar, putz, você tem uma exclusividade e tal. Londrina tinha 2 equipes, né, aliás, na época que nós abrimos tinha uma só, que era a Raul, que atendia a Vectra e a Yoshi, né, e a Itcom e tal, mas não tinha uma equipe de lançamentos que vendia... Externo, sim. Exato, externo como a gente abriu na época. Foi um projeto que a gente contou aí com a participação e também, mais uma vez, pessoas, né? Gente que acreditou lá atrás, naqueles malucos, né? No Renato, no Vinícius, né? Que chegaram e falaram, não, cara, a equipe de lançamentos, isso existe em São Paulo, vai funcionar aqui, vai funcionar. E deu certo, né? Então, 19, 20, né? A gente começou a crescer essa equipe, começamos já a ter um reconhecimento no mercado, né? Junto com isso nós tivemos também o Parque Tauá, né? Que sempre fomos muito parceiros da paisagem, e aí tínhamos também um time voltado para loteamentos, né? Começamos a fazer plantão lá também. Então tudo isso aconteceu meio junto, cara. O ano de 2018, assim, foi o ano... Foi a virada de chave. Um boom, né? Foi a virada de chave, assim, cara. Não considero que foi o ano que a gente mais cresceu. Acho que o ano da pandemia foi onde a gente arrebentou mesmo, né, cara? Mas 2018 foi onde, poxa, o Renato entrou, né? E começou a dar uma injeção nesse outro time também que nós não tínhamos, né? E aí depois, 2019, 2020... foi quando, salvo engano, em 2020 foi quando o Renato vem para o quadro societário da empresa, né, passa a ser sócio efetivo, né, da G1, junto comigo, com o Zé Carlos e com a Cineia, né, meus pais. E aí a gente, no ano da pandemia, a gente coloca então, né, muita gente pega e fecha as portas e tira o pé, e a gente, cara, se olhou assim, e eu lembro de ter perguntado pro pai, né? Falei, e aí, cara? Como é que vai ser? O que a gente vai fazer? Essa loucura e fechando e tal. E o velho virou e falou com toda a sabedoria, né? Falou, cara, não tem outro jeito. Vamos trabalhar, vamos pra cima, né, cara? E aí, na época, eu lembro que, puxa, muita gente tirou o pé mesmo, fechou, aquele desespero. E a gente, cara, fincou o pé no acelerador e, marketing aumentando. E aí pensando em estratégias, né? E pensamos no G1 Delivery. E aí começamos a fazer venda por vídeo, né? Aquela loucura. E aí o mercado começa a aquecer. E quem estava preparado, né, que tinha time e tal, começa a colher os frutos, e aí foi que realmente a gente deu uma guinada violenta. Casou também com a inauguração da loja nossa aqui também, veio tudo meio junto, né, foi cara? A loja aqui. 20, né? Foi 20. Maio de 2020, cara. Foi logo que inaugurou o Carbamol? Cara, o Carbamol inaugurou, já começou os lockdown, cara. Eu lembro que isso daí foi uma coisa até punk, porque a gente deu... não poderia deixar de mencionar, cara, o Igor, né? O Igor Carbalau, né? A Van Tiger, que, cara, desde o início da G1, deram um super... O Igor foi, cara, muito parceiro. Eu digo assim que lá no comecinho mesmo, né? O Renato teve uma participação muito grande a partir de 2018, mas de 2015 pra frente, cara, teve a permuta aqui do Vitória Park. O Igor, ele foi muito parceiro nosso, porque ele realmente deixou o estoque dele pra gente vender, deu autonomia, né? Por confiar. O Igor, cara, não sei se vocês sabem, mas eu conheci ele quando eu morei nos Estados Unidos. Volta lá naquele lance que eu falo que a nossa vida, cara, ela é uma construção diária, né? Pessoas que às vezes você conhece hoje,
né? Você nem imagina o que elas podem causar de impacto na tua vida daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Então, assim, a gente tem que ter muita cautela em como a gente trilha o nosso caminho profissional, né? E pessoal também, porque amanhã ou depois, cara, aquela pessoa que você conversou um dia, ou que você deu uma oportunidade um dia, ou que você foi simplesmente solícito, ela pode te retribuir grandão lá pra frente, cara. O Igor foi um cara que foi meu amigo nos Estados Unidos. Ele estudava com você? Ele estudou comigo. A gente ia de bike pra escola, cara. E, tipo, eu fui encontrar ele de novo aqui na Raul Fulgêncio, cara. E aí, quando eu abri a G1, ele foi um cara que ele vinha fazer reuniões comigo. E, falava, puta, Vini, vou te ajudar e tal. E realmente me ajudou muito, cara. E ajuda até hoje, né? O Igor, esse empreendimento aqui, né? O Carbamol, foi um empreendimento que foram... sei lá quantas reuniões, foram mais de 30 projetos em estudo, viajei com o Igor, né, para conhecer, pegar referências e tal, e a gente acabou alugando aqui em torno de 70% desse empreendimento, né, mas não podia deixar de agradecer, ilustre Igor, brigadão, cara, por todo o apoio aí, suporte, porque realmente fez a diferença, cara. Muito legal, cara, assim, vocês praticamente inovaram em vários segmentos, né? Uma das primeiras imobiliárias a ter esse departamento de lançamentos, que hoje é um sucesso, né? Hoje muitas imobiliárias têm. E assim, muita gente não sabe, né, como que funciona essa parte de vender lançamento. A gente vende dentro da construtora, né? Então, sem custo adicional para o cliente. A gente pode atender em várias construtoras diferentes, então a gente não precisa forçar o cliente a comprar um determinado produto. Isso é muito legal. E isso está ajudando o mercado a se abrir cada vez mais, né? Cada vez mais a gente está trazendo mais construtoras para a gente atender o cliente da melhor forma. E acho que os últimos anos aí, vocês receberam os frutos disso, né? A gente ganhou vários prêmios na Vanguard, né? Da imobiliária que mais vendeu, e outras, a gente está sempre presente aí nos lançamentos, sempre com sucesso. Lá no Parque Tauá, no Parque Tauá, né, cara? Imobiliário que mais vendeu também o último lançamento lá, o Indaiá. Vanguard, a gente foi consecutivo, né? Vários lançamentos. 2 anos. 2 anos consecutivo, né? MRV, a primeira SBPE aqui em Londrina, né? Que foi o MRV Class. Também fomos a imobiliária que mais vendeu. Em breve teremos novas construtoras aí. Novas construtoras, né, cara? Saindo do forno. Saindo do... Então, tirando isso também, né? As construtoras, quando vêm de fora, nos procuram também, né? O próprio JH, o Greenwich, o Santorini. Então, isso é muito bom, assim. É até legal de falar, né? Porque é uma empresa que vem de fora, quem procura? Procura a G1. E a gente faz nosso trabalho, né? Então... É isso aí, cara. Fazer o trabalho. Existe muita responsabilidade dentro desse contexto, né, cara? Mais uma vez, eu atribuo sempre ao time, cara. A gente tem um time realmente que acredita. Eu e o Renato, a gente está muito próximo, né, na gestão, mas a gente tem gestores aí sensacionais, né? A Fer, né? Puxar a sardinha, tem a Fer, tem o Cosme, o Newton, né, pessoas aí que estão no front, né, cara, agora, né, Romeu Cury, que veio somar aí no nosso time, a Ju, né, cara, Thiago. Nossa gestora de locação comercial, né, o próprio Thiago, né, cara, que tá somando bastante em DI aí, então, cara, um timaço, né, só feras, eu tenho excelentes corretores, estou na frente de 2 caras aí, que tatuaram o G1 no coração aí também, né, cara, e que graças a vocês nós estamos aqui no podcast hoje, né? Quem provocou Cantada foi esses 2 danados aí. Vamos fazer e estamos fazendo. Então, cara, eu considero hoje que o material humano que a gente tem na G1, né, cara, os corretores, né, os gestores, coordenadores, Ilucitosato, né, cara, toda essa galera, o nosso marketing, o nosso jurídico, enfim, cara, isso... nossas secretárias, nosso, né, administrativo, enfim, tudo, né, cara, para não deixar ninguém de fora, a G1 toda, cara, eu acho que o que faz a mágica, o que faz o negócio acontecer realmente são as pessoas, né, isso aí é o que a gente tem visto em vários podcasts aqui, a gente tem falado, que é o mais difícil, é você conseguir construir um time legal, coeso, sólido, cara, que a gente tenta sempre minimizar os conflitos, né? A gente lida com muita
muita grana, né, cara? Comissão e tudo, e cliente e tal. Meu cliente e tal. Não, cara, vamos olhar, né, e vamos entender. Então, é isso que eu acho que faz a diferença, né, cara? A G1 tá num momento muito, muito bom, né, cara? Que a gente, juntos, todos nós construímos isso, né? Nós somos, de fato, como o De Luca falou, procurado por incorporadoras, né, por empresas que querem realmente nosso serviço. Junto com isso vem a responsabilidade da entrega, né, cara? De realmente a gente entregar um serviço top, né, cara? Veste a camisa, né? Exatamente, cara. É realmente entender as dores. Nós temos o Partners, né, cara? Que hoje também é uma spin-off que surgiu de dentro da G1, que a gente representa a construtora perante o mercado também, leva o produto para o mercado. Então é muita coisa, cara, e eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda, né, cara? Com certeza ainda tem muita coisa para acontecer. Esse negócio do Partners é também outra inovação da G1, né, que trouxe aí para abrir os produtos que têm exclusividade, né? Muitas outras imobiliárias abraçariam esses produtos e não abririam para ninguém, né? E a G1 abre para o mercado, então todas as imobiliárias podem vender através da G1, isso é muito legal. Foi uma ideia também que nos ocorreu que é justamente a de democratizar o acesso, né, cara? É tudo meu, não, vamos trabalhar com o mercado junto com a gente, né? A gente tem, às vezes, a exclusividade, como aconteceu com a própria TAA, com o Santorini, né? E alguns outros que a gente tinha. Podemos trabalhar sozinho? Podemos, mas, cara, o que vai nos fortalecer mais? O que vai ser melhor para a construtora? Volta naquilo lá, né? Melhorar a vida das pessoas, pessoa física ou pessoa jurídica, né, cara? Uhum. Então, como que a gente melhora a vida da construtora também? Cara, abrindo pro mercado. Todo mundo pode vender. Como que a gente melhora a vida dos nossos, não vou chamar de concorrentes, dos nossos parceiros, né, cara? Abrindo, os caras podem vender também. Então, foi algo que a Partners proporcionou e que a gente vê aí muito êxito, muito sucesso nisso, né, cara? O pessoal do mercado aderiu mesmo, entende, né? E junto com isso, a gente carrega, além da responsabilidade, muita ética, né, cara? Porque tem que ter uma ética grande, porque o mercado não é tão grande, às vezes pode cruzar clientes e tal, e a gente procura ser o mais correto possível, né, cara? Porque não tem outro caminho, né? Pra gente conquistar e pros parceiros acreditarem na gente, tem que trabalhar nessa linha, né, cara? E agora, os próximos passos? Você tem um sonho maior? Qual que é? Cara, uma coisa que eu falo pra muita gente também, eu falo isso internamente, e eu queria deixar registrado assim, cara, o que me move não é grana, tá? Eu falo isso e eu vivo isso, talvez tem gente que fala assim, é fácil de você falar, né, cara, né, tipo, onde você mora, o que você tem e tal, mas assim, cara, o que me move não é grana, o que me move é ver, compartilhar a prosperidade, é ver as pessoas que estão comigo, né, conseguindo conquistar, né, conquista financeira, conquista, né, de evolução pessoal, evolução, né? pessoal, evolução de conhecimento mesmo, né, o cara entra, às vezes, uma pessoa que não manja nada no mercado. Lembro quando eu tive a primeira conversa com o De Luca, por exemplo, com você, né, cara, você já era um cara, né, que era engenheiro, já construía tal, já tinha, né, um conhecimento, mas, cara, do mercado imobiliário não manjo nada, né, aí, De Luca, quando veio, cara, lembro do Danilo me ligando, falando, tal, o Michel, né? Cara, e aí, cara, o cara comercial, tudo. E assim, cara, isso, ser bem sincero, cara, isso me move, sabe? E tem gente que fala, mas você desenvolve e tal, às vezes o cara pode sair, pode abrir empresa. Não tem problema, cara, se você sair, se você for empreender, ou se de repente achar que quero trabalhar numa construtora e tal, faz parte, cara. A gente não pode ter esse medo. Eu sempre falo pros nossos gestores e tal, que a G1 ela tem que ser um ambiente tão massa, tem que ser uma empresa tão legal de se trabalhar e que também possa proporcionar um bom rendimento para a pessoa possa ganhar bem e tal. Tem que fechar essa equação tão legal, cara, que a pessoa, quando ela pensa em sair, ela fala, não, cara, mas será que vai valer a pena, né? Será que eu vou ter tudo que eu tenho aqui, né? Então, cara, a gente recebeu mais uma vez agora há pouco
poucas semanas um reconhecimento da ACIL e pelo segundo ano consecutivo, né, Dedé? Terceiro ano consecutivo nós somos Great Place to Work, né? Que nós temos o selo aí do Great Place to Work, que são empresas que recebem esse selo, são empresas realmente que são excelentes para se trabalhar, né? E para quem não sabe, para receber esse selo essa certificação, você precisa passar por uma série de provas que são aplicadas tal para o time e tudo mais. Então, assim, cara, isso realmente me move, né? E aí, assim, você perguntar, pô, Vini, quais os planos para o futuro e tal? Cara, a gente não sabe, né? Eu e o Renato, a gente conversa muito sobre isso, sempre é uma incógnita pra gente. Tipo, hoje, né, nós temos aí o Thiago Endo, sócio nosso na operação de desenvolvimento da empresa. Esse é vamos dizer, uma frente de atuação que eu e o Renato, a gente sempre quis mergulhar nela, mas dada aí a atenção que a gente tinha que dar para o varejo, a gente não conseguia, né, dar a devida atenção para esse segmento. Agora com a vinda do Thiago, né, que já gravou um podcast, inclusive, com a gente, né, cara, realmente deu uma guinada nisso, a gente está conseguindo levantar muito negócio, né, mais operações de strip mall, mais operações de vertical, né, de prédio, horizontal, áreas, enfim. O meu desejo é realmente a gente, como G1, a gente começar a colocar bastante energia nisso, porque vamos dizer, é do desenvolvimento imobiliário que a gente acaba depois tendo produto para a equipe, né, de lançamentos, né, enfim, para o pessoal ter o trabalho aí do varejo. Então eu olho muito para esse lado hoje, eu acho que tem muitas surpresas que acabam acontecendo no caminho, mas eu diria que hoje, assim, para a empresa como um todo, e também, vocês sabem disso, a gente democratizar o acesso dos corretores do varejo às operações maiores, né? Tanto para conhecer, a gente, né, o Deluca teve a chance aí de participar de algumas reuniões aí que de desenvolvimento mesmo, né? Que a gente pensa, olha para um terreno, cara, cabe um strip mall, cabe isso, faz um projeto, traz arquiteto. Então é outro lado, né? Que às vezes os corretores acabam não tendo acesso e que eu não tive acesso quando eu era corretor e que eu gosto hoje de colocar os corretores na mesa para conseguir ter esse olhar também, sabe? Então isso eu acredito que é o que a gente vai ver mais aí da G1 nos próximos meses, anos. E aí, cara, né, eu acho que... O céu é o limite. O céu é o limite, meu. Uma coisa que eu quero deixar claro também, né, a gente coloca Deus na frente da operação, blindando os nossos negócios, né, cara? A gente respeita muito as diversas religiões que tem dentro da G1, mas todo mundo, né, sempre a gente deixa claro isso, a gente coloca Deus na frente, deixa que ele coloca a mão dele e faz a coisa acontecer, né, cara? A gente tem que fazer a nossa parte. E a gente tem feito, né, meu? Então, é isso, né? Colocar, mais uma vez, o nosso propósito sempre na frente de melhorar a vida das pessoas. Realmente é isso que tem nos diferenciado aí no mercado. E eu sempre falo, né? Às vezes a gente tem um negócio, se a gente perceber como corretores do time G1, né? Como gerentes e tal, né? Se a gente perceber que a gente não está melhorando a vida daquele cliente, cara, não vamos fazer o negócio, né? Pensamento de médio e longo prazo. Vamos pensar no cara ali, porque ele vai voltar depois, né? Vocês com certeza já tem case aí de clientes que de repente não compraram com vocês, mas que indicaram, né? E que isso vai gerar negócio. Por quê? Porque, cara, vocês souberam entender, né? Ao invés de virar as costas pro cara, né? Ou forçar alguma coisa. Ou forçar alguma coisa, né, cara? Então, é isso, sabe, Lilo? Acho que é isso. Muito legal. Acho que já estamos chegando no final. Quer falar mais alguma coisa, Deluca? Acho que não. Muito obrigado, né? Um conhecimento, assim, pela sua história. A gente não sabia. A gente tá com você todo dia e não sabe de tudo isso, né? Então, legal, muito legal. Muito bom. E agora, caminhando pro final, nossa ilustre cantada de pedreiro. Cantada. Preparou uma especial? Preparei uma especial ali. É pra lá que olha, eu já sei. Você vai olhar pra aquela câmera ali. Dá a letra aí, cara. Então, eu vou fazer uma cantada pra minha ilustre gestora. Minha ilustre mulher, né, cara? Gestora da minha vida, né? Pronto, zerou, cara. Já deu a cantada já. Mas como ela é gaúcha, né, eu vou fazer uma cantada de gaúcho. Então vamos lá. Fer,
Me chama de sal grosso que me jogo nas suas carnes.